Vale lembrar que será a primeira vez na história, Sargento Gonçalves, na história mundial, que uma tentativa de golpe acontece com dia, data, hora e local pré-determinado. Eu nunca vi isso. Da denúncia contra o presidente Bolsonaro e outros 33 integrantes que supostamente participaram de um plano golpista. Essa denúncia que foi apresentada pelo MPF, mas se aproxima de um panfleto político do que de um trabalho sério, eivado de vícios, ilegalidades, subjetividades e narrativas. Sob o pretexto de proteger a democracia, demonstrou-se um esforço evidente, um contorcionismo jurídico para tentar encaixar as ditas, entre aspas, provas, dentro de uma narrativa já pré-definida, baseadas apenas em falas ou discursos políticos. E pior, baseado em uma suposta delação, eivada de vícios, eivada de tortura psicológica e ameaças, sem nenhuma prova concreta que direcionasse responsabilidade a Jair Messias Bolsonaro. Os crimes que foram imputados contra o Jair Messias Bolsonaro: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de depor governo legitimamente eleito, organização criminosa, liderança inclusive, golpe de Estado, dano contra o patrimônio da União. Senhoras e senhores, para configurar o crime de abolição violenta, é necessário o emprego de violência ou grave ameaça, o que não se verifica nesse caso em concreto. Da mesma forma, a tentativa de golpe, que exige o início de atos preparatórios, o que também não aconteceu. E por falar em atos preparatórios ou executórios, vale lembrar que será a primeira vez na história, Sargento Gonçalves, na história mundial, que uma tentativa de golpe acontece com dia, data, hora e local pré-determinado. Eu nunca vi isso. E o pior, sem a participação de um dos poderes da República, sem um presidente ou um líder à frente, sem a participação de um Congresso Nacional e sem a participação das Forças Armadas ou quaisquer milícias paramilitares. E por falar em força militar, o presidente Bolsonaro, desde dezembro de 2022, já havia trocado os comandantes das Forças Armadas. No dia 8 de dezembro de 2022, portanto, logo após a eleição, Bolsonaro já havia trocado o comandante do Exército Brasileiro. No dia 30 de dezembro, senhores petistas, já havia trocado, inclusive, o comando da Força Aérea Brasileira e da Marinha. E estes nomes que foram nomeados foram indicados por quem? Pelo descondenado, por Lula. Como é que se pretende aplicar um golpe ou uma tentativa de golpe sem a participação das Forças Armadas e estando esses comandantes indicados pelo seu sucessor? Que golpe é esse? E por falar em força militar, ainda falando em atos preparatórios, atos de execução preparatória, na medida que você se pretende aplicar uma tentativa de golpe, eu estaria como presidente, se eu fosse um possível golpista, estaria eu, certamente, pensando no day after, o dia posterior a uma tentativa de golpe. Será que o mundo inteiro ficaria calado, ficaria inerte, após o Brasil sofrer uma tentativa de golpe? Não iria nada fazer a ONU, Sargento Gonçalves? Não iria fazer nada os demais países, as superpotências militares, econômicas e políticas? Nada fariam, fechariam os olhos diante do que estaria supostamente acontecendo no Brasil? Aí fica a pergunta: se Bolsonaro de fato estava preparando-se para aplicar um golpe, quais foram esses atos preparatórios? Ele esteve, por exemplo, nos Estados Unidos buscando o apoio de Joe Biden, da esquerda, da Alemanha, da França, com Macron. Os principais países, as potências bélicas, todas elas naquele momento estavam na mão da esquerda. Então, que apoio político internacional, militar,
inclusive com a força e a presença de armas estrangeiras naquele país para dar suporte a um eventual golpe, teria Bolsonaro. Que plano perfeito é esse, que se monta uma estratégia de golpe sem um apoio internacional, sem forças armadas e sem qualquer pessoa armada. Todas as pessoas que participaram no suposto ato golpista, desarmados, a maioria deles sem experiência militar, a maioria deles desarmadas, um bando de senhores e senhoras, de velhinhos e velhinhas, com a Bíblia na mão, com a bandeira do Brasil nas suas costas, vestindo. Eram estes os golpistas? Pessoas com câncer, pessoas com doenças. Então é essa narrativa que vocês estão apresentando de um verdadeiro golpe, mas vocês sabem o que é golpe, são especialistas em revolução armada. Vide aí os seus adoradores, que adoram inclusive Che Guevara, que adoram inclusive essas revoluções armadas que ocorreram no mundo inteiro contra a verdadeira democracia. Então os senhores sabem o que é um golpe. Eu me sinto constrangido, Sanderson, por ser militar, ter experiência bélica, emboscada e contra-emboscada, e aí fica a minha pergunta. Bolsonaro teve em seu governo vários ministros, generais, almirantes, brigadeiros, 3 estrelas, 4 estrelas, todos especialistas em revolução, em guerras, que participaram de operações internacionais no Haiti, em operações de pacificação, e não sequer conseguiram, por exemplo, aplicar um golpe. Ficou tudo dependendo, Sargento Gonçalves, de um kid preto que deixou de pegar um táxi, e por isso o golpe faliu, que estavam querendo envenenar Lula, armando um plano estratégico para envenenar Lula, quando sabemos que basta botar uma pinga aqui de 51, que ele vem correndo. Não precisa de muito plano, não precisa de muita experiência militar, não. Mas essa é a narrativa que a esquerda vem apresentando, como se fosse verdadeiramente um ato golpista. E para pontuar mais uma outra questão, senhor presidente e senhores deputados, essa é mais uma narrativa que vai fracassar, porque os elementos não se sustentam. Primeiro, chamaram Bolsonaro de genocida. Depois, acusaram-o sobre as manchas do petróleo. Depois, atrasou a compra da vacina. Depois, surgiram as joias. Depois foi o assassinato de Marielle Franco, a piscina da Alvorada, reunião com embaixadores, fugiu de jet ski e agora a tal minuta do golpe. É uma narrativa em cima de narrativa, mas tudo isso é apenas com um objetivo: esconder o verdadeiro golpe que esse país sofreu, que colocou de volta à presidência da República um descondenado em todas as instâncias, que colocou um ladrão na presidência da República para continuar cometendo os crimes que outrora haviam sido cometidos e que hoje o Brasil voltou. Brasil da corrupção, Petrolão, Mensalão, Quentinha e outros tantos crimes que ainda haverão de surgir. Então, essa narrativa da esquerda, ela por si só vai cair e o povo está acordando. Para denunciar e o povo, chamar a atenção, abrir os olhos do povo brasileiro para o verdadeiro golpe que já está sendo aplicado no Brasil. Estão com essa narrativa fajuta, vergonhosa. É uma criatividade muito grande de falar em golpe, querer impor um suposto golpe ao presidente Bolsonaro e a outros homens de honra, como o general Braga Neto. 40 anos de história pública em defesa do Exército Brasileiro e da nação brasileira. Mas o verdadeiro golpe está em execução, povo brasileiro. Ontem o STF, os amigos do STF, acabaram inocentando novamente outro criminoso. Aí sim, outro verdadeiro criminoso, Palocci, o amigo íntimo de Lula, o delator que expôs toda a sujeira do PT, dessa organização criminosa. Ontem, ministro Dias Toffoli desapenou, descondenou outro criminoso que deveria estar na cadeia. E tantos outros corruptos que nesse Brasil, infelizmente, têm sido descondenados por essa Suprema Corte que presta um desserviço à nação brasileira. Então, golpe, de fato existe golpe. Está em execução golpe. É quando descondenar o maior símbolo de corrupção do Brasil para ocupar a cadeira de presidente da República.
Não tenho vergonha. Essa semana tirei outra foto com o presidente Bolsonaro e vou tirar quantas vezes mais tiver oportunidade, porque meus amigos não morreram de overdose e muito menos serão presos por corrupção. Podem até ser presos por perseguição política. Presidente Bolsonaro, tenho muito orgulho do senhor, como outros milhões de brasileiros. O senhor representa uma mudança de rumo da nação brasileira. E por isso, esse desespero da extrema esquerda, por isso esse desespero dos verdadeiros terroristas, assaltantes de bancos, homicidas, assassinos, que pediram anistia e foram anistiados lá no passado. Mas hoje ficam com a demagogia e hipocrisia, dizendo não à anistia de cidadãos de bem, que não cometeram nenhum crime e que hoje estão presos por conta de uma perseguição política. Mães de família, senhoras idosas, que infelizmente hoje estão na cadeia por nenhum crime cometido, mas simplesmente pela sede de um sistema corrupto que quer apagar a oposição. Essa ditadura da extrema esquerda, essa ditadura comum petista não irá sobreviver. Por quê? Porque aqui tem homens e mulheres de honra, mas acima disso existe um Deus que eu creio. E todas as vezes que eu subo a essa tribuna eu tenho dito, com a frase profética, essa nação ainda testemunhará o que Deus irá fazer. E eu creio que está muito próximo essa mudança de chave. A roda gigante vai girar e, se Deus quiser, a nação brasileira voltará a sorrir. Deus salve a nação brasileira. Essa guerra, eu tenho certeza, há uma responsabilidade sim nossa aqui de fazer essa defesa. Mas eu creio sim piamente que ela não vai ser vencida com a força do nosso braço, mas é com as nossas orações. Deus dará vitória ao povo brasileiro. Deus salve o Brasil, Deus abençoe o maior líder da direita mundial, Jair Messias Bolsonaro. Minha continência, presidente. Diante da sua queda de popularidade vertiginosa, Lula agora sinaliza, apela para os seus eleitores mais fiéis e leais, os criminosos. O Brasil vive a sua pior crise da segurança pública, uma explosão de violência e um fortalecimento brutal das facções criminosas, sobretudo devido à DPF 635, que proíbe as operações policiais nas favelas. Rio de Janeiro virou um caos. E qual é a resposta do governo e do STF? Eles agora lançam o plano Pena Justa, que, dentre outras barbaridades, cotas para presos em universidades e para empresas que contratem com o serviço público. Isso é inacreditável o que esses caras querem fazer com o nosso país. E isso desrespeita o Congresso Nacional, porque qualquer mudança relacionada ao sistema prisional e qualquer dessas medidas deveria ser discutida aqui por nós parlamentares, e desrespeita o cidadão que fica mais vulnerável na mão da bandidagem. No sábado, nós vimos criminosos fortemente armados invadindo uma delegacia no meu estado, Rio de Janeiro, metralharam a delegacia, 2 policiais foram baleados. Vimos também, essa semana agora, uma investigação da Polícia Civil que detectou mensagens de líderes do Comando Vermelho em que eles davam ordens para bandidos irem para as ruas assaltar, roubar celular. E a ordem era essa: se não entregar, é para matar. E vale lembrar também que recentemente nós vimos 2 mulheres sendo presas, 2 mulheres que eram ligadas a ONGs, que eram financiadas por facções criminosas e que tinham relações com o poder público. O papel delas era esse: elas tinham que fazer lobby no poder público, causar também tumulto judicial, para fazer com que houvesse essa sensibilização do poder público e assim garantir direitos para os presos. E eu cito aqui a Luciane Barbosa, que era financiada pelo Comando Vermelho, conhecida como Dama do Tráfico, e a Luciane Neves, que era ligada ao PCC. Ambas já tiveram agendas no Ministério da Justiça, Ministério dos Direitos Humanos,
e foram inclusive financiadas por esses ministérios. Aparentemente elas conseguiram algumas das suas reivindicações. Os únicos que estão satisfeitos com esse governo são os criminosos, que inclusive foram os que mais celebraram a vitória de Lula nos presídios.